Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais um podcast, o podcast para as instituições financeiras, com a presença do meu amigo Otávio, partner na Darwin Startups. No meu ponto de vista, né, e pelo ponto de vista do mercado, a melhor startup do país, por várias vezes já, né, o título que já recebeu. E assim, Otávio, seja muito bem-vindo, tá? Muito obrigado por ter aceito o convite de participar do nosso podcast aqui e contar um pouquinho da tua história, tá? E aí, aproveitando antes da gente começar, eu gostaria de pedir para os convidados, convidar, na verdade, o nosso público que se interessa por esse tipo de tema, por esse tipo de assunto, que se inscreva no nosso canal, clica lá no sininho, ativa as notificações, dá um like aqui nesse vídeo. Isso ajuda muito a gente para criar mais vídeo e mais conteúdo relacionado a esse mercado tão impressionante que é o mercado de startups, mercado de fintechs, mercado de empreendedorismo. É uma coisa que vibra muito aí a nossa, o nosso dia a dia. Mas vamos lá, Otávio. Aqui no podcast, cara, a gente gosta muito de história, tá? E aí, para começar, conta pra gente a tua história, da onde vem o Otávio, como que o Otávio se encontrou aí no mundo do empreendedorismo, até a tua chegada no Darwin, como é que aconteceu isso daí, cara? Como é que foi? Boa, então vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Aceitar, na verdade, foi uma mera formalização, né? Porque você sabe que pode contar com a gente sempre. Então, obrigado mais uma vez pelo convite. Cervejinha, então tô super bem recebido, tô em casa aqui, tá super tranquilo. E, cara, queria parabenizar, né, também pelo projeto aí, pelo podcast, pô, animal que vocês estão fazendo. Por isso, né, pelo ecossistema, por Florianópolis, pelo mercado de fintechs, Obrigado. serviço financeiro, então legal pra caramba. Fico lisonjeado de fazer parte, assim, a gente fica feliz pra caramba quando isso aqui sai de dentro de uma das empresas investidas, né? Mas falando primeiro de Otávio, então, né, como você perguntou aí, da onde que eu vim, eu não vou começar lá da Grécia Antiga, né? Como a gente costuma começar as histórias, mas vou Tu não é começar. tão velho assim também, né, pô? Mas vou começar então de São Chico, que é aqui pertinho. Eu vim de lá, São São Francisco do Chico? Sul, São Chico. Eita! Exatamente. E, enfim, vida inteira lá, família toda lá. Vim pra cá pra estudar economia. Então, passei no vestibular, aí me joguei, vim pra fazer a faculdade. Aqui eu comecei a trabalhar, enfim, bolsa de estudos, né? Comecei a me organizar, não sabia ainda com clareza o que eu queria fazer. Na verdade, o meu plano era vir para Florianópolis, estudar economia, voltar e trabalhar na área portuária, porque era o que eu conhecia lá em São Francisco do Sul, Claro. né? Família toda na área portuária. Eu falei, né, bom, vou lá, estudo economia, volto, continuo tocando aqui os negócios da família, enfim, dentro da área portuária. E aí aqui em Florianópolis eu comecei a conhecer um monte de coisa diferente, enfim, né? Cidade muito maior, um monte de coisa diferente rolando. Isso era 2011. E aí, em 2011, eu entrei numa instituição que chama IESEC. E aí, na IESEC, enfim, tem duas vertentes ali, né? A IESEC é uma organização de estudantes com foco em intercâmbio. Então, eles trazem intercambistas para o Brasil e levam também brasileiros para fora, dentro de dois programas, né? Um programa de trabalho voluntariado. Então, a galera vai para lá e vem para o Brasil para trabalhar numa série de ONGs, enfim, de projetos. Eu fui duas vezes, eu fui para Polônia e fui para Colômbia fazer Pô, trabalhos ainda bem que voluntários foi lá lá. atrás, né, que você foi pra Polônia, né? Foi, Faz um... exatamente, é verdade. Agora tá meio Agora o complicado. momento tá meio Tá complicado. punk. E aí eu fui para lá para dar aula para crianças, assim, dentro de escolas. Então, aula de cultura, um projeto bem legal. E aí dentro da IESEC eu comecei a conhecer o mundo de tecnologia, na verdade. Porque a gente trazia intercambistas, eu trabalhei na área de trazer intercambistas para trabalhar em empresas de tecnologia aqui. Então eu ia nas empresas e falava assim: olha, você não quer trazer um intercambista? Né? A gente traz pessoas do mundo inteiro para vir para cá para Floripa, trabalhar na sua empresa. Essas pessoas, né, vão expandir aí a mente dos seus colaboradores, é alguém de fora. Você vai ter oportunidade de trocar ideia com eles em outra língua, você vai entender o que que é uma outra cultura, você vai ter uma pessoa trabalhando aqui para você, né, dentro de um espaço de tempo, num valor que faz muito mais sentido. Então, assim, é um projeto super legal. E aí eu conheci a área de tecnologia, né, como um todo aqui em Florianópolis. E aí depois disso eu acabei largando de mão já do plano de voltar para São Francisco. Falei, cara, essa área de tecnologia é uma loucura, né? Faz muito sentido estar aqui. Tipo assim, quando você começa a olhar
que era lá em 2011, aqui em Florianópolis, tinha alguns players já, claro, mas não era o que é hoje, assim. Mas em 2011 tinha já a Cventure estava começando, por exemplo, que foi um dos... Celta, eu acho que também, né? O Celta já tinha, na verdade, o Celta tem há bastante tempo. E Tá. aí depois eu conto um pouco aí, quando eu for falar de Darwin, eu conto um pouco da história do Celta também. Mas em 2011 ele estava começando essa história de startup, pô, o que que é startup, empresa de tecnologia, enfim, investimentos nessas empresas. E aí, nessa época, eu decidi ficar, né? Não, já era, eu vou ficar aqui trabalhando na área de tecnologia. E Mas aí, não só isso também, né? Floripa também é isso. bom pra Floripa também. caramba, dá aquela traída e Na tal, hora, né? né? Não tem como, né? Pensava assim, pô, vou voltar pra casa depois de estar morando aqui, né, sozinho, voltar pra casa, família, voltar pra casa dos pais, né? Já acaba cerceando ali um pouco da liberdade. Eu falei, putz, acho que eu vou ficar aqui mais um tempinho, vamos ver como é que sai essa Como é que história. desenrola esse negócio? E aí acabei ficando, mas desde então aí estudei economia, né? Fiquei por aqui, trabalhei numa empresa de tecnologia, numa software house, na verdade, lá atrás, com o Varela, um grande amigo ainda, o Porra. Edu. E na Intersect a gente fazia desenvolvimento de software, basicamente. E tentamos lá atrás, né? Quando eu nem sabia o que era Customer Development, quando eu nem sabia o que era metodologia de startup, a gente tentou fazer sair um pouco dessa prestação de serviço e partir para um produto, né? Então, é aquilo que a gente fala sempre para startup, né? Pô, o que é o teu produto? Qual que é o nicho que você atende? Qual que é o canal que você chega nessa galera? A tua precificação, né? É um para um. E aí, ali, a gente tentou fazer isso, porque, enfim, quando você está trabalhando com software house, tem o desafio de ser projetos, né? Então aí você fecha um projetão, aí você contrata, aí quando termina o projeto, você tem um monte de mão de obra ali, né? E aí você... Dispersa tudo. Cara, é uma bucha, assim. Aham. E aí ali a gente discutiu, bom, e aí, que caminho a gente vai seguir? Tentamos, né, fazer um pivô ali, né, na época, nem chamava de pivô, mas tentamos fazer um pivô para encontrar um produto e ir a mercado. A gente tinha feito um produto legal pra caramba para Croton, na época, né, da área de educação ali. E a gente falou, não, vamos entrar nessa área de educação. E aí, enfim, acabamos que a gente, depois de 6 meses, né, não continuou. Aí eu viajei e quando eu voltei, um colega falou, pô, Otávio, tem uma empresa aqui que está contratando, eles estão buscando alguém e, cara, tem muito a tua cara, assim. E aí eu fui descobrir era o Darwin. E aí eu Mas, entrei no Darwin como estagiário. estagiário. Estagiário? Cara, a gente pegou um outro estagiário aqui também, contou a história dele, que foi o Fábio Fleck. Foi Uhum, o primeiro episódio que a gente gravou aqui e eu dei essa ênfase, assim, né? A galera não olha muito pra posição do estagiário, uhum, né? E hoje ele é coordenador de tecnologia de uma cooperativa de crédito bem grande e uhum. tal. E começou na área de tecnologia Como estagiário. como Então, você estagiário, vê. cara. E aí, na época ali, como estagiário, né, eu comecei, enfim, a trabalhar no Darwin. Foi super rápido, na verdade, eu fiz a entrevista na quinta-feira, segunda-feira eu já estava contratado. Estilo Darwin. Estilo Darwin, exatamente. Fui a terceira pessoa ali do time, então foi muito rápido mesmo. E aí, desde então, continuei no Darwin. E aí, várias coisas acabaram acontecendo que foram super legais, assim. Por exemplo, o Darwin, quando eu entrei lá, já entrando um pouco na história de Darwin, né? Aham. Quando eu entrei lá em 2015, a gente tinha começado o primeiro batch, né? A primeira turma de aceleração. Então, Bet tava 1. batch 1, o Marcos Miller, né? Até fazendo um parênteses aqui, pra vocês terem ideia, a Cashway é bet 8. Uhum. E agora a gente tá em bet 11 Batch já. 11. Cara, é muita coisa. É bastante coisa, é bastante empresa. E aí, cara, a gente tava no batch 1 lá. E o Bet1 ele tinha uma característica um pouco diferente. A gente tinha juntado um grupo de investidores, né, pessoas físicas, e a gente falou assim: olha, a gente vai fazer aqui em Florianópolis, né, o Marcos Miller, na verdade, com o Matheus Xavier na época, um projeto legal pra caramba. Um negócio que vocês não viram, assim, aqui em Florianópolis ainda, que tá faltando. Né? Já tinha Cventures aqui, que era o fundo, tinha captado o fundo Primos, um fundo de 80 milhões, estava fazendo investimento Series A, né? Na época ali de 3 a 10 milhões de Já reais. era aí. Exatamente, já era Series A. E aí a gente falou assim: não, tá faltando alguém para fazer um espaço, um passo antes. Né? Alguém precisa ajudar a galera que está começando, que não está pronto ainda para captar um cheque desse, porque tem muita gente boa, mas que não consegue chegar. É aquele Uhum. abismo que eles não conseguem cruzar ali da startup. E a gente falou, pô, tem espaço, né? O Marcos e o Xavier na época. E aí começamos com esses investidores anjos, então, esse grupo. E aí fechamos o primeiro batch, que foi quando eu entrei, né, como estagiário. E aí quando a gente foi começar a discussão para, né, se ajustar para um segundo batch, o Varela
que foi com quem eu trabalhei na Intersect, Aham. né, alguns anos antes. Ele falou assim, Otávio, tu tá no Darwin ainda? É uma aceleradora, né? Eu falei, não, eu tô aqui e tal. Aí ele, cara, vamos conversar, porque eu tô numa grande empresa aqui e a gente tá discutindo um modelo de aceleradora. E eu falei, pô, vamos conversar, então faz todo sentido, né? A gente tá fazendo isso, pô, por que vocês vão pensar em criar um novo, né? Vamos fazer algum tipo de parceria. E aí, cara, fast forward aí, um ano depois, o Darwin tinha fechado uma parceria com CTIP, Nelway, RTM e CNSEG em Nossa. 2016, por conta de um contato que começou por conta do estagiário. E só player pequeno, do estagiário pra. Exatamente. Nossa. Então, assim, claro, né, que nesse processo a gente teve ali o Marcos Miller, que foi um papel super importante, o Fiats, né, que hoje é diretor ali da Fiesc, na época era superintendente na Fundação CERT, teve várias pessoas ali que conseguiram consolidar isso, né? Mas é Aham. engraçado que o contato começou, né? E aí, quando a gente fez a inauguração da parceria, o próprio Fiats, ele falou, isso aqui tudo só tá acontecendo, e isso tinha presidente da CETIP, presidente da ANEEL e o pessoal todo ali da RTM, da CNSEG, e ele falou, isso aqui tá acontecendo por conta do nosso estagiário. E então, olha lá, isso aí, pessoal, legal pra caramba. E aí, cara, desde então, continuei aqui, fiz a minha carreira aí, né, breve no Darwin, acabei curtindo pra caramba, não só daí o mundo, né, o universo de startup, de tecnologia, mas também o universo de investimentos na startup, que aí conectou um pouco mais com o que eu vim fazer aqui, estudar, né, economia. Então aí eu comecei a entender assim, né, pô, o que que é a realidade de fato daquilo que eu estou estudando, né, como é que a gente traz isso pro mundo de startup. Quebrei a cara, porque tem muita coisa diferente, cara. É bem mais Eu difícil. começava a olhar assim, cara, mas como é que a gente vai investir num negócio que tem chance muito alta de quebrar? Isso pra mim não fazia sentido, né? E quando você olha uma startup, você tá falando em investir num negócio com risco altíssimo, né? E eu falava, putz, não tá fechando essa conta, não tá fechando essa O cara conta. traz uma ideia aqui, e isso, inclusive, é um gancho, assim, pegando um gancho, né? Vocês que estão lá no dia a dia, vocês recebem ideias o tempo inteiro, ideias inovadoras, né? Uhum. E tem ideias que a gente nem tá preparado para escutar, né? E eu vejo por mim, assim, porque no meu ciclo, assim, de reuniões semanais, pelo menos uma pessoa eu atendo por semana que quer conversar como se fosse uma mentoria. Então ele Uhum. tem uma ideia e ele quer conversar. E tem algumas que eu olho assim e digo, cara, isso aqui não para em pé, entendeu? Mas tem algumas que eu penso assim, eu acho que não para em É, pé, mas dependendo das circunstâncias que a gente aplicar esse negócio aqui, dependendo dos parceiros que o cara colocar, para muito em pé esse pode virar um negócio. baita negócio, Pode né? virar um baita negócio, né? Então, assim, é um negócio que, pô, não é tão econômico, assim. Ele tem Uhum. um economics envolvido, Exatamente. mas tem que ter um feeling É isso. para sentir que aquele negócio tem uma capacidade, né? É isso aí. E aí, cara, como é que vocês administram isso, né? Porque vocês têm vários apoiadores, né? Uhum. E mantenedores ali do Darwin que olham esses economics, mas vocês precisam converter esse economics e pegar aquela ideia, entender que ela tem uma possibilidade de engajar e provar por A mais B essa tese, né? Uhum. Vocês, o papel aí do Darwin Exatamente. tá nisso, né? O Uhum. empreendedor tem que provar para vocês que o pitch é bom. E Exatamente. vocês têm que provar que economicamente aquela ideia inovadora Faz pode sentido. fazer sentido. Como é que vocês fazem isso, cara? Cara, então, e aí. Contando o background aí do negócio já. Exatamente, né? A cozinha de casa. Então, o que a gente faz hoje, assim, né? É o que tu falou, é muito feeling. Então, é doido porque depende muito, assim, de quem é o empreendedor, sabe? Quem é a pessoa que tá ali, como que ela te vende aquele sonho dele, né? Normalmente são pessoas, cara, apaixonadas, fissuradas por algum tipo de problema, por algum desafio, por alguma oportunidade de mercado, assim. Então, quando você conversa com um empreendedor, né, que ele vem te apresentar o pitch, dá para sentir muito na conversa como é que vai ser o dia a dia desse empreendedor com os negócios deles, porque a gente sabe que, cara, empreender é bucha todo dia, é uma montanha-russa, né, como a gente fala, tem dia que, cara, tá legal pra caramba, puta, vou dominar o mundo, e no outro dia você, puta, me ferrei agora, né, fechei um contrataço ontem, mas agora eu preciso de gente para entregar, e aí, como é que eu contrato 20 pessoas agora durante o dia? Então é uma loucura, assim, e aí a gente sente muito isso dos empreendedores, né, do feeling, então
E aí foi quando eu comecei a entender que esse mercado ele não é só economics, que ele é muito feeling e que tem um negócio por trás, né, do investimento ali que traz um potencial de ganho que está fora de qualquer outra classe, qualquer outro tipo de ativo de investimento que você vai investir, né? Tirando agora criptomoedas, NFT, É, enfim, que traz não dá pra comparar. Exatamente, não dá para comparar o potencial, mas também um risco É. assustador. E aí, enfim, estudando, né, como é que funciona desde da indústria de private equity, né, para o recorte de venture capital, para o recorte de super early stage, que é onde a gente está hoje, eu comecei a entender que, meu, é feeling, entendeu? É feeling, assim. Então, a gente, né, claro, durante esses últimos anos, né, nos últimos 5, 6 anos, a gente montou um processo de avaliação. Então, a gente estruturou, né, com base em avaliação de pessoas, do time, quem é o time, o que que fazem, o que que já fizeram, qual que é o track record desse time, né? Eles já empreenderam antes? Se eles já empreenderam antes, teve sucesso o negócio que eles fizeram antes ou não? Né? O que aconteceu com esse negócio? Da onde eles saíram, né? De universidade. Como é que eles se conheceram? Qual é a relação entre os sócios? A gente olha muito para isso, a gente olha para o mercado daí, né? Então a gente vai entender o mercado. Pô, quem são os competidores, né? Qual que é o tamanho desse mercado? Quais que são os desafios, drivers? Esse mercado está em ascensão, está crescendo, não está crescendo, né? Já meio estagnou. Tem desafio regulatório de legislação nesse mercado, né? Tem algum impeditivo, Algum assim. impeditivo, a gente olha para produto, né? Pô, de fato tem tecnologia aqui, o que que eles desenvolveram, né? Tem algum diferencial? Qual que é o status, né? O estágio de desenvolvimento desse produto. Então a gente acaba olhando muito para isso e a gente olha daí para a parte de financeira, né? Então já está faturando, não está faturando, quantos clientes tem, tem concentração em um cliente ou não. Esse cliente que ele tem, né, a base de clientes que ele tem, já é aquilo que a gente chama de ICP, né, o perfil Uhum. ideal do cliente, então que é aquele cliente que você entra muito mais fácil, né, que você já sabe com quem conversar, qual que é o teu discurso, qual que é a proposta de valor que você vai oferecer para ele. Então, isso já está certo dentro dessa startup ou não, né, dentro dessa empresa ou não. E aí, por último, a gente avalia, né, o valuation, né, que a gente fala, que no final do dia é a precificação, né? Quanto que você está disposto a pagar por uma participação naquele negócio? Porque quando a gente fala de valuation, e aí eu demorei muito para entender isso me doía, assim, corroía, né? Me dava gastrite, Mas cara. isso é ruim até hoje, né? É ruim até Discussão hoje. Não, até de hoje, não EV tem. é uma complicação Não tem, até danada, né? hoje não tem ninguém assim que Não tem consegue. Não uma tem. tese pronta para isso. Não tem. Tanto que assim, você procura hoje valuation de startup early stage, você vai encontrar, nossa, milhares de artigos, de blog post, de metodologia, de coisas falando, enfim, coisas diferentes, sabe? E, Então, e assim, cada país com um comportamento, né? Você pega lá Estados Unidos pagando 7,5 do ARR, exatamente. Brasil pagando 4, Argentina pagando 3, e aí, pô, você fica, tá, mas são, Exatamente. são os mesmos ecossistemas, né? O que É que tá isso. acontecendo? O Uhum. que que muda, né? Então, aí a gente acaba olhando para isso e aí a gente desenvolve alguma coisa dentro de casa. E isso que acaba acontecendo com todos os players, né? No mundo inteiro, assim. É, Todo mundo que está fazendo venture capital, que está fazendo investimento em startup, acaba fazendo isso, né? Você desenvolve dentro de casa o teu modelo, aquilo, né, que de alguma forma é o que você faz e que te traz sinalizações positivas de que você está fazendo algo certo, né? Que está dando certo. E aí você vai aperfeiçoando ao longo do tempo, né? Então a gente empreende também nesse sentido, né? De conseguir melhorar cada vez mais o processo dentro de casa. E basicamente a gente então tem esse modelo, né? Esse processo de avaliação das empresas. E a gente tem o gut feeling, que é total, cara, o que que eu achei desse negócio, né? senta na mesa todo mundo e assim, ó. Curte todo mundo tacando pedra nesse negócio, né? O que que não vai fazer, o que que vai fazer esse negócio dar errado? O que que vai fazer esse negócio dar em água daqui um ano, né? Por que que esse empreendedor aqui não vai conseguir vender? Por que que esse negócio aqui não vai dar certo, sabe? Então, assim, a gente acaba se tornando muito crítico, até chato às vezes, porque chega um cara para contar um negócio e fala assim, putz, esse negócio aí não vai dar certo. E aí, por quê? São vieses, né? São vícios nossos que a gente construiu ao longo do tempo, né? Nem sempre vai dar certo. Claro. Tanto que todos os investidores de startup têm o anti-portfólio. Todos têm, que são aquelas empresas que chegaram e falaram assim, cara, eu vou fazer isso aqui e eu vou ser uma empresa gigante. E aí você fala assim, não vai ser, porque tem esse problema, já tem esse competidor, já tem esse cara que entrou, first mover aqui, ele tá dominando o mercado, você não vai fazer. E aí quando você descobre, o Pum. cara explodiu,
trouxe um retorno danado para os investidores e a gente não entrou, entendeu? Aí você bota eles lá no anti-portfólio. Então a gente tem o nosso anti-portfólio, todos os investidores aí têm o anti-portfólio, que são aquelas empresas que a gente olha assim, cara, não é possível que a gente não fez esse deal, né? Esse cheque. Caraca, velho. Cara, tu tava falando ali de como que tu escalou ali, cresceu e como foi a tua jornada até chegar no Darwin ali de estagiário, mas me conta um pouco de como que é a tua posição hoje dentro do Darwin, né? Quais são as tuas atividades, a tua posição, o Legal. teu dia a dia lá dentro. Então, de quando eu entrei no Darwin lá, Eu né, sei que como tu é o cara estagiário, que liga para as pessoas para chamar para participar do bet. Isso eu sei porque isso, você me ligou. exatamente, né? Exatamente. Então, assim, sempre fui um pouco de faz tudo. Sempre, sempre, sempre. Eu entrei fazendo tudo que tinha pra fazer como estagiário e continuei assim. Tanto que teve uma época que eu falei com o Miller assim, né? Eu falei, cara, às vezes eu me sinto um pouco. Sabe quando você não tá numa caixa? Quando é o problema ao contrário, assim, né? Quando te colocam numa caixa, assim, num cargo, com algumas responsabilidades fechadas, você sabe o que é aquilo e aí isso te prende, né? Pô, eu queria fazer coisa diferente, pô, essa caixa aqui tá pequena pra mim. Pra mim era o contrário, eu falava assim, cara, pô, Miller, cara, eu não sei o que eu tenho que fazer de verdade, sabe? E aí ele falou assim, não, mas é isso Você que tá você tem que fazendo fazer. certo. Tipo, tu tem que fazer exatamente o que você tá fazendo. Aí eu falei, pô, mas o que é isso, né? Ele falou assim, não, o que tu faz hoje aqui é Special Ops. São as operações especiais, Special Ops aqui do nosso time Darwin é tu hoje. Porque tu faz? Tu encontra empreendedor, tu fala com o empreendedor com a empresa investida, tu fala com o investidor. Cara, tu tá ali em todos os ambientes, tu consegue, né, de alguma forma atender as demandas, conversar com a galera, entender os desafios. Então, assim, hoje tu é o Coringa, né? E aí, desde sempre, cara, eu fui o Coringa, assim. Então, eu entrei, fui Coringa. Depois eu participei, né? Eu entrei para a área de aceleração, de fato, que era acompanhar as empresas que a gente investia. Então, desde o processo de seleção das empresas, né? Originar a empresa lá atrás. Pô, quem que é o empreendedor? O que que é a empresa? O que que eles fazem? Montar os primeiros materiais ali, né? O one-pager descrevendo avançar essas empresas no processo de seleção, dar um segundo passo a mais na avaliação, né? Entender de fato do negócio, do estágio, do time. E aí, lá na frente, depois que a gente tomava a decisão de investir, acompanhar essa empresa durante o processo de aceleração e depois do processo de aceleração, acompanhar ela na jornada dela enquanto no nosso portfólio, né? Aham. E então eu fiz isso, né, dentro da área de aceleração, selecionava as empresas, acompanhava elas, e aí foi quando eu aprendi, cara, muito sobre negócios, sobre os mercados como um todo. Assim, toda a experiência que eu tenho hoje de negócio, de mercado, de produto, de tecnologia, de investimento, foi durante esse processo, que eu fazia tudo, sabe? E aí até que chegou um momento que o nosso time ele se organizou e faltava uma peça ainda, que era a peça de portfólio. A gente já estava, então, no ano passado com mais de 60 empresas investidas e não tinha um processo estruturado ainda para acompanhar essas empresas. Né? Então, a gente tinha um puta de um processo para originar, para encontrar empresas boas, que foi o que aconteceu com o Cashway. A gente tinha um puta de um processo para selecionar essas empresas, então encontrar dentro delas, né, quais que a gente acreditava que faziam mais sentido para aquilo que a gente estava construindo. A gente tinha um puta de um processo para acelerar as empresas, então acompanhá-las ali, conectar com mentores, conectar com o mercado, levar um pouco de know-how para essa empresa do que a gente tinha também dentro de casa. Mas a gente não tinha um processo definido ainda para depois que essas empresas saíram do processo de aceleração. E aí foi aquilo que o Coringa entrou para fazer, né? Vai lá, Otávio. Cara, agora tu precisa resolver essa bucha aqui. E aí eu entrei e até hoje eu tô como responsável ali agora pelo portfólio, que basicamente é uma área para acompanhar as empresas do portfólio, então todas aquelas que foram investidas e passam pelo processo de aceleração acabam ficando sobre o guarda-chuva do portfólio, e aí é a minha responsabilidade, né? Atender demandas dos empreendedores, ajudar os empreendedores, né, a fazer conexões que eles precisam. Pô, o empreendedor vai fazer uma rodada de captação. Putz, preciso de ajuda. É isso aqui mesmo? Não é? Tá certo? Tá errado? Faz sentido? Não faz? Com quem eu converso? Tenho uma frente de contato com o mercado, então eu estou sempre em conversa com fundo de investimento, sempre em conversa com a área de inovação de grande empresa que está querendo contratar ou investir em startup.
tem um pedaço também, né, um pilar de contato com os nossos investidores, né, que dentro desse mercado eles são chamados de LPs, né, mas do nosso grupo ali, né, no nosso formato, são os parceiros corporativos que investem junto com a gente. Então, hoje, né, B3, RTM, Sinqia, TransUnion e Safra. Tenho contato, né, com eles para eu passar um pouco de reporte de como estão indo as empresas, né, os investimentos que a gente fez, quanto a gente investiu, quanto a gente tem hoje, quais empresas que a gente deu write-off, que morreram, né, durante esse processo, quais são as empresas que fizeram novas rodadas de captação, né, como a Cashway fez há pouco tempo. Então, a gente tem esse processo de acompanhamento que precisa ser feito e hoje fica sob minha responsabilidade também. Então, hoje eu sou a pessoa responsável pelo portfólio, assim, né? Que faz o meio de campo ali entre as startups e os investidores, né? Tudo que tem nesse meio aí acaba sendo responsabilidade minha hoje. 24 horas, 7 dias a semana, Não tem hora, né? 365 dias no Pra ano, não né? falar que eu tô 100% nisso aí, agora como eu tive a minha filhinha, a galera tá, nossa, perdida, né? O que que eu faço? O que que eu falo? Não sei o quê. Meu WhatsApp tá com um monte de mensagem não lida, porque não respondida, porque não tem o que fazer. E assim, o nosso time é super enxuto, né? Claro. Então, a área de portfólio ali tem eu e mais uma pessoa, a Bárbara, que entrou agora há pouco tempo, assim. Então, a galera acaba ficando meio perdida se eu não tô, né? Mas é Falei isso, com ela assim. ontem, inclusive. É, Né? então, e assim, se eu não tô, a galera acaba ficando perdida, porque eu tô desde o primeiro batch, né? Eu e o Marcos Miller. Somos as únicas pessoas que Tu e o estão desde o Marquinhos? primeiro. E o restante do time acabou entrando antes. Então, assim, a galera do batch 1 lá, quando eles precisam de alguma coisa, eles falam comigo ou com o Miller, né? Claro. Até agora o batch 11, as empresas que estão entrando agora é comigo e com o restante do time. Então, 24/7, é o que você falou, não tem hora. Porque, assim, pra gente, pra mim, eu até Eu consigo. sou prova viva, porque, tipo, eu tô aqui trabalhando o dia inteiro, vou sair daqui ali pelas 9h30 por aí, e se eu estivesse fazendo o podcast com outra pessoa e precisasse falar contigo, eu ia te chamar Exato. na sequência e dizer, cara, ó, pô, me responde amanhã, mas tem uma demanda aqui e tal, É e isso tu aí. acaba respondendo no mesmo dia, e o negócio já vai se desenrolando. Porque assim, a gente acaba, né, esse mundo que a gente entrou, que a gente trabalha de startup, de empreendedorismo, não tem como você esperar, sabe? Assim, o mundo como um todo, né, tá muito imediatista e tal, É, e enfim, tem uma porrada de crítica, tem um monte de gente que defende, que é isso mesmo, que tem que ir por esse caminho e tal. é oportunidade. Exato, e assim, e a gente tem que dar esse nível de SLA, né, de respostas para os empreendedores, assim, não posso demorar, sabe, para trocar uma ideia com o empreendedor, cara, é o nosso ativo, né? E aí, então, assim, se ele chama à noite, se é depois do horário, enfim, aí a gente se resolve, né? Às vezes o cara nem tem time, né? E aí Exato, ele só tem a noite para fazer reporte, para exatamente, buscar um apoio, alguma coisa. Então exatamente. é uma fase delicada. O early stage ali, ele É isso tem aí. essa característica, né? Grande parte das empresas que a gente investe assim, o time são os sócios, sabe? São os É. sócios, aí eles começam a contratar, tem umas 3, 4 pessoas, mas assim, são times que estão, cara, por aqui, assim, né? Tá todo mundo dando 110, ninguém tem mais tempo, assim. E é um pouco disso, né? Quem tá empreendendo aí sabe, né, cara, que é essa luta, assim, não tem essa de horário comercial, né? Tem que estar Não, ali na horário comercial não função, existe, tem que cara. resolver o que tem que resolver. É. E, cara, olhando com essa perspectiva, assim, né? Vendo os empreendedores, né? E tem várias características de empreendedores, a gente sabe disso. Mas se tu pudesse fazer uma síntese, assim, o que que tu acha que é a maior dificuldade que os empreendedores estão passando hoje, assim? Uhum. É de fato é, é, colocação do produto no mercado ou seria fazer a ideia dele ser uma ideia que possa ser convertida em um business? Uhum. O que que é a maior dificuldade que vocês encontram, assim? Pô, legal. A pergunta pinga fogo. Eu falei que ia ter. Eu Falou falei que que ia ia ter, ter. é verdade, pra botar contra a parede, né? Mas tem que ter. Não, mas é boa. Um tempo atrás, acho que assim, 2, 3 anos atrás, a resposta seria muito clara, sabe? Não, é arranjar dinheiro, é conseguir investimento. Hoje não é mais tanto assim. Tem muita, né? O mercado de investimento em Tá startups. líquido pra caramba. Nossa, é muito, 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 sim. Então, não que seja fácil também, que Ah, qualquer um vá lá captar, assim, mas tipo, o que a gente vê são empresas, né, em estágio super inicial, conseguindo captar com alguma facilidade. Então, acho que esse não é o principal desafio. O principal desafio do empreendedor hoje, eu julgo que é ele conseguir se diferenciar do restante do mercado, assim.
Porque muitas vezes o empreendedor ele consegue encontrar uma oportunidade legal, uma dor no mercado. Então ele enxerga lá, ele consegue, ou ele já saiu desse mercado, né, que ele trabalhava numa outra empresa, ou então ele vivencia daquilo ali por algum terceiro, né, um familiar, alguma coisa assim, ou enfim, por algum motivo ele conheceu aquela dor ali, ele conseguiu identificar. Ele conseguiu identificar que o mercado é um mercado, né, que precisa, né? Então, assim, não é só um player que tem aquela dor, mas é um mercado, são vários, né, que tem a dor e estão dispostos a pagar por aquela solução. E ele consegue desenvolver de alguma forma a solução, né? Às vezes não é no início com o desenvolvimento de tecnologia, porque daí é um outro perrengue Esse é uma outra é bucha que a lá na hora que tu tava frente. falando de trazer desenvolvedor de fora, fazer um intercâmbio, eu já quase te interrompi e falei, ó, esse negócio não Liga. tá funcionando ainda, não deve ter alguém pra nós ligar, mandar uns 10 pra cá já. Porque Mas tem. Tem, tem pode ir ainda. atrás que tem. Aham. Pô, nós Pode fazer. vamos ter que acionar esse negócio aí, cara, porque tá difícil, viu? Então, um pouquinho mais na frente acaba sendo isso, assim, a dor, né? Tem empresas que elas precisam nascer com algumas soluções de tecnologia, mas tem outras que elas conseguem utilizar parceiros, outras ferramentas e conseguem ter um processo automatizado com outras ferramentas para solucionar aquela dor, né? Uhum. Então, os empreendedores eles conseguem fazer isso, mas o desafio de ele conseguir vender não só para um ou para dois é conseguir, de fato, trazer aqueles 10 primeiros clientes que vão moldar o que é a proposta de valor dele, assim. Product Market Fit. Nossa, esse é o principal dor, assim. Isso que a gente vê, sabe? Ideia tem um monte. Galera conseguindo construir MVP, pô, tá conseguindo. Agora, quando chega na hora de chegar no PMF, no Product Market Fit, né? Encontrar quem que é o cliente, qual que é a dor, quanto ele está disposto a pagar, como que eu encontro esse cara, né? Qual que é o perfil de fato, como que eu segmento essa galera, aí é a grande bucha, assim. Começa a confusão. Nossa, aí começa a confusão, que daí o empreendedor, ele, né, pô, vendi duas aqui, vendi três, não, fechou, né, achei, é isso, agora eu vou vender para banco. Aí tu fala assim, putz, Cara, eu como lembro. assim vender para banco, né? Você tá falando em vender para o bancão lá, É, os top 5 tá vendendo, falando para vender para o pequeno, né, o regional aqui. Então, assim, são diferentes, né? eu lembro quando a gente foi fazer o processo e aí veio essas etapas, assim, né? Tipo, e tu lembra, né? Quando tu me ligou, Uhum. eu falei, ó, cara, não faço a menor ideia de o que é um pitch, entendeu? Então vocês vão ter que me ajudar. E aí começou a vir, cara, tá, o pitch tem que ser assim, agora a gente tem que descobrir qual que é o PMF, agora a gente tem que descobrir qual que é o TAN Sanson, agora a gente tem que descobrir não sei o quê. E aí eu comecei a entender de fato aonde que eu tava pisando e para onde que eu tava indo. Mas, assim, pô, o relato que eu posso dar é que foi sensacional. No final do processo, mesmo que a gente não tivesse sido selecionado para ser investido, eu tinha outra empresa na mão. Que massa. Né? A Cashflow, ela era só aquele processo da gente ter passado, escutado, se preparado melhor e tudo mais, a gente já sairia do Darwin muito mais preparado. Cara, assim, a gente fez aquela imersão, acho que foram 2 semanas. Uhum. Para mim valeu tipo 6 meses de estudo. Entendeu? De Animal. que uma consultoria entraria aqui e ficaria 6 meses estudando. A gente fez em 2 semanas e é o que está aqui até hoje. Uhum. Né? Os documentos que a gente usa é como a gente avalia a empresa, né? Uhum. Então, para quem está procurando aí uma aceleradora, né? Fica a recomendação do Darwin, Pô, porque animal. mesmo que se você não for selecionado, só de estar no No processo processo. ali, você já vai sair com uma bagagem fenomenal, cara. A gente toma muito cuidado para isso acontecer, para o processo ser enriquecedor, assim, porque, cara, por ano a gente deve avaliar aí 600 empresas. Eu não tô mais lá no Nossa início do processo, senhora. mas a gente recebe isso, entendeu? Aham. Por ano a gente recebe essas 600, assim, empresas querendo fazer o pitch e mostrar o seu negócio ali. Então a gente vai investir lá no ano em 10, 15. Então, assim, olha esse funil, né? É muito maluco. E quando a gente está falando em trabalhar com startup, não é só pelo nosso negócio, né? Cara, a gente gosta disso aqui, entendeu? A gente é viciado em ajudar empreendedor, em discutir negócio. Quando você fala que vai mandar uma mensagem, 10 e pouco da noite, eu vou te responder, porque, cara, eu tô louco, né? Quando tu me manda um áudio assim, pô, o que que eu vou fazer? Como é que faz isso aqui? A gente tá pensando em como ajudar, assim, né? Então a gente gosta muito. E aí a gente precisa construir um processo para que parte, né? Não as 600 talvez, mas parte dessas empresas, mesmo que elas não sejam investidas lá, né, não sejam uma das 15, elas tenham um processo enriquecedor, né?
Perfeito. Então, assim, isso a gente teve bastante cuidado para construir. Por isso que o nosso processo ele é até chato, assim. Tu vai ver, pô, tem um monte de etapa, pô, demora um tempo, tem Não, bastante nossa interação. senhora, eu lembro que o meu caso aqui, galera, o meu foi na pré-pandemia. Olha só, esse louco aqui me ligou, eu tava no aeroporto de... Tu tava em São Paulo também, tu Tava tava em no São Cubo, Paulo. né? Aham, Ele tava no Cubo, eu tava no aeroporto de Congonhas voltando pra Floripa. aham. E aí você me ligou, a gente tinha acabado de passar pelo processo Endeavor e tal, não sei o Isso. quê. Inclusive, foi a Endeavor, que são parceiraços nossos, a Letícia, eu lembro da É, a Lê, pessoa. né? A Lê que me indicou. A Ela Lê que falou assim: indicou. eu perguntei E, pra ela, né, Lê, e aí, alguém legal no radar? A gente tá com o processo aberto, hein? Agora é a hora. E ela falou assim: não, tem uma empresa que eu acho que você vai gostar, hein? Mas precisa fazer ali dar um banho de loja, alguma é, coisa assim. Eu falei: não, manda pra cá. Aí eu te liguei, foi essa ligação e aí. além da Lê, antes ainda da Endeavor, teve o Daniel, né? Que, Uhum, pô, foi um cara que deu um apoio pra gente. Foi ele que colocou a gente na Endeavor lá, né? Ele uhum, que fez a indicação e dali partiu tudo. Foi muito rápido, porque a gente entrou na Endeavor, no outro mês eu tive a tua ligação, e uhum. aí era pré, como eu tava falando, era pré-pandemia. E eu tava voltando, eu tinha antecipado meu voo, tava voltando pra casa, porque na outra semana ia ter ia trancar tudo em São Paulo, e aí você me ligou e falou, ó, cara, é o seguinte, recebi uma recomendação tua, eu me lembro até hoje, assim, recebi uma recomendação da Cashway, a gente gostaria de convidar vocês para participar do Bet 8 aqui do Darwin e tal, só que é o seguinte, o bet já tava praticamente fechado, e a apresentação é semana que vem. É isso aí. Foi isso Você mesmo. tem que fazer o pitch na semana que vem. E eu respondi, eu não sei o que é um pitch, entendeu? Eu já vi e tal, mas eu nunca fiz, não faço a menor ideia. E foi ali que eu senti a segurança, que daí você falou, não, cara, relaxa que a gente tem um período aqui que a Uhum. gente vai te acelerar, te preparar para chegar lá com todas as informações que você precisa para... E aí me colocar em contato com o Chicão, da, Uhum. da, da Biz Capital, que foi nosso primeiro mentor aí. Também abraço, Chicão, parceiro até hoje. Uhum. Me ajudou pra caramba no pitch. Eu ia fazendo, mandava pra ele e ele dizia: Felipe, pelo amor de Deus, tira esse slide fora, que isso aqui não tem nada a ver, não vai fazer sentido. E foi encaixando tal, até que a gente chegou naquele. No pitch final ali, que foi o pitch vencedor. É. E, cara, pra gente. Pra mim, principalmente, assim, né? Mas pra todos os nossos fundadores, assim, quando eu falei pra turma, a turma disse: ah, beleza, o resto dos co-founders vão tocar a empresa e tu vai focar nisso daí, Uhum. entendeu? Porque ninguém tinha habilidade pra fazer. Uhum. E foi assim, foi guiado mesmo. Eu só tenho a agradecer. Assim, a galera, eu dizia. Tá aqui o pitch. Daí todo mundo, ó, não, melhora isso, melhora aquilo, tal. Até o dia de apresentar. As próprias mantenedoras, né? Uhum. Falaram, ó, melhor aqui, muda isso, botaram as dúvidas, colocaram as suas ponderações e tudo aquilo foi muito válido para a gente evoluir o próprio pitch. Ele já mudou de novo, ele já Uhum. tá um pitch bem mais bacana agora. E, e aí, cara, é que eu vejo que assim, era até uma pergunta que eu ia te fazer assim. O que que tu vê, né? Eu vejo que esse valor humano, sabe, do Darwin olhar para o empreendedor pensando assim, tudo bem, eu posso até investir nele, mas se eu não investir, eu quero deixar ele melhor posicionado. Uhum. Esse é o fator que tu considera assim principal de vocês serem a melhor aceleradora do país, do Brasil? Você acha que esse é o principal, assim, ou tem alguma outra coisa que... Cara, está com certeza entre o top 3 aí, eu acho. Aham. Primeiro, pô, animal, saber do teu feedback assim, né? A gente já tinha conversado, já tinha Não, eu comentado, entrei mas no enfim. avião gelado. Você me ligou, eu desliguei o telefone, eu gelei de cima e embaixo, assim, porque ia ser presencial, lembra? Isso, Ia ser lá no Cubo. isso. Ia ser presencial no Cubo. E aí eu pensei, cara, eu sou super tímido, eu tenho que fazer um negócio que eu nunca fiz, com os caras que eu nunca conheci, o cara acabou de me Acabou de ligar, é ligar. semana que vem, tá rolando uma pandemia. Como é que eu vou fazer isso? Eu te juro, eu fui pra casa mal, assim, mas mal. Sim, com a Não. pulguinha atrás da orelha, assim, Com a né? pulga atrás da orelha, sabe? Tipo, tá, o que que eu tenho que fazer? Daí comecei a ler livro, e ler, e ler, e ler, e ler, e ler, estudar, estudar. Aí, graças a Deus, teve a prorrogação por causa da pandemia. Uhum, Pra mim, graças a Deus, né? Porque uhum, daí
eu consegui ter mais tempo para me preparar. E aí, como os bets foram online, eu também tive um alívio ali de não ter a pressão do palco, né? Exato. Que naquela época eu ficava muito mais nervoso e tal. Mas enfim, desculpa te interromper, mas Não, era só mas para dar o é. panorama de como o negócio é meio maluco, né? Como ele Exato. acontece do nada. Exatamente. E hoje é uma parceria com o Darwin que a gente tem aqui na Cash. E, pô, já teve um follow, já teve mais investimento e a gente só Isso aí. cresceu juntos, né? Mas, cara, fala aí mais sobre os top 3 aí, do Isso. que tu considera. Então, eu acho que esse, né? Primeiro, né, tu falou também sobre ser a melhor do Brasil, né? A gente foi reconhecido 4 vezes seguidas aí como a melhor pela Associação Brasileira, né? Eles têm uma premiação lá de várias categorias nesse ecossistema aí de startup. E a gente foi premiado como a melhor aceleradora nos últimos 4 anos. Então, A fio. exatamente, assim, seguidos. Pra gente foi super legal, né? E eu acho que esse cuidado com o empreendedor, né? Ele é um dos pontos, né? Com certeza, assim, que fazem a gente estar entre as melhores sempre e ter sido escolhido as melhores nos últimos 4 anos. Um outro ponto, né? O segundo, eu diria que é a parceria que a gente conseguiu fechar com alguns corporativos. Então, assim, hoje esse grupo que a gente tem de corporativos ali, né? Investindo com a gente nesse projeto, putz, tá muito fechado com a gente, entendeu? É uma galera que entende o que a gente tá fazendo, é uma galera que eles não estão ali só pelo retorno financeiro, assim. Eles têm o mesmo drive que a gente, assim, que é ajudar o empreendedor, entendeu? Pô, o que que é Entendi. o desafio do cara? Será que a gente consegue ajudar? Será que a gente, né, consegue trazer insumos para ele aqui que vai transformar o negócio dele? Será que eu consigo conectar ele com alguém que vai tirar ele, né, do ponto que ele está agora e vai levar ele para um ponto, né, um pouco mais na frente, dentro da jornada dele? Então, eu acho que esse é um segundo ponto, assim. E um terceiro que está conectado com esse cuidado das pessoas que todo o time tem, isso parte da cultura, assim, do Darwin, é que no nosso time a gente sempre teve psicólogos. Sempre tivemos. Então, assim, UG. o Hugo, hoje o Lele, o Marcelo. Então a gente sempre teve psicólogos no time, Legal. que é uma galera assim que de fato carrega essa bandeira, sabe? Então assim, todo mundo gosta muito de ajudar o empreendedor. Todo mundo tem ali, né, prazer em ver os empreendedores saindo de um estágio, um desafio, né, que eles estão quebrando a cabeça ali e chegando num negócio, né, muito mais legal, muito mais, né, outros desafios, né, nem sempre assim, pô, melhores ou não, mas outros desafios. A gente, de fato, né, curte ajudar a galera nessa jornada de empreender. Mas, por outro lado, a gente tem também, cara, um cuidado com as pessoas, que é o que essa galera, né, os psicólogos, eles são especialistas em fazer isso, eles fazem, que é um cuidado com as pessoas, né, com os empreendedores. Então, o Miller, ele foi, tem uns 4 anos, eu acho, ele foi lá para fora, foi para os Estados Unidos, se não me engano, foi LA. E aí ele chegou lá numa convenção de aceleradoras que é 500, né, que é uma top das Uhum. aceleradoras aí do mundo, eles fazem. E aí eles juntaram aceleradoras do mundo inteiro, era países emergentes, na verdade. E aí eles perguntaram, né, pessoal, o que que vocês estão fazendo aí de diferente? Né? O que que é um benchmark que vocês acham que está sendo legal no negócio de vocês e que faz diferença? E aí o Miller foi a única pessoa que falou assim, não, nosso processo aqui a gente é 100% focado na pessoa, assim, human driven mesmo, entendeu? A gente entende que o desafio da startup early stage só vai conseguir ser resolvido por conta da pessoa que está lá na frente, pelo empreendedor. E a gente tem psicólogos no time para trocar ideia, para estar ali à disposição dos empreendedores. E aí a galera falou assim, cara, que loucura, tu tem um psicólogo no teu time, tipo, um acelerador é um negócio, é um modelo de negócio que é difícil de você fazer a manutenção. Por isso que a gente teve aqui uma série de aceleradoras que mudaram de modelo de negócio, que fecharam no Brasil, no mundo inteiro, porque é um business difícil de você fazer, né? Você está Sim. falando em montar uma estrutura grande que vai acompanhar empreendedores que têm normalmente um risco altíssimo de dar um default ali, né? De não trazer retorno. E que, ainda que trouxer retorno, você está falando de projetos de 5, 6, 7, 10 anos. Então, assim, é difícil você montar uma estrutura, Tem um que modelo. arriscar os follow, tem uma porrada de Muito, coisa muita coisa, envolvida, assim, né? envolvida. Então, assim, é desafiador. E aí a galera falou assim, cara, no meio disso tudo você coloca pessoas do teu time que são psicólogos, né, pra te ajudar. E aí ele falou assim, pô, e faz todo sentido, porque o empreendedor, ele tá tão sufocado pelo negócio ali, que uma conversa de 1 hora, 2 horas com um cara especialista desse pra ouvir ele ali, pra, né,
conseguir mostrar para ele, não, pô, isso aqui é a tua vida profissional, mas, pô, tem outros pilares aqui também, sabe? Você tá fazendo isso aqui na tua vida profissional, né, empreendendo, mas por conta disso, daquilo, pô, olha só onde isso vai te levar. Então, assim, tranquiliza o empreendedor, né? Tranquiliza a relação entre sócios. Cara, um monte de ponto positivo, assim. Então eu acho que é esse top 3 aí, que é um cuidado do time com as pessoas. Então a gente querer sempre ajudar o empreendedor a sair, né, do contato com a gente, né? O nosso contato aqui, o vetorial tem que ser assim, a gente sempre tem que jogar o cara pra frente, entendeu? Pra cima e pra direita. Esse sempre tem que ser o drive dos nossos encontros com as startups, com os empreendedores. O time todo tem isso. E aí a gente tem parceiros que acreditam nisso também e ajudam, né? A gente conseguiu encontrar essa galera e a gente tem pessoas especialistas no nosso processo para não deixar os empreendedores, não deixar a bola cair, Não entendeu? deixa a bola Então eu parada. acho que é um pouco disso, assim, a gente, né, a nossa leitura é que é isso. E aí, claro, como a gente já tem um histórico agora, a gente começa a colher alguns frutos, né? Então a gente teve alguns exits bem legais aí, a gente teve exit PagVeloz, Convenix, a gente teve Flow, que foi anunciado agora para Cellcoin. A Aham. gente tem algumas empresas que já tiveram a saída e que aí começam a mostrar para o mercado, né? Pô, o Darwin tá acertando, né? Algumas escolhas deles ali, eles estão acertando, então vamos ficar mais de olho no que vem dali. Então, acho que isso tudo ajuda a gente aí, de alguma forma, a ter sido reconhecida, né, pela Associação Brasileira de Startups ali, e pela academia, né? Porque o prêmio, assim, ele é organizado pela associação, mas os vencedores e os finalistas, eles são indicados e eles são escolhidos por uma academia que são pessoas relevantes do ecossistema do Brasil inteiro votando, né, naquele player. Então teve várias pessoas no Brasil inteiro, se eu não me engano são dois no mínimo por estado, no mínimo, que falam assim, não, o Darwin foi a melhor aceleradora esse ano. Né? Então, assim, pra gente, pô, isso é legal pra caramba e a gente tá mirando o Penta, vamos atrás do Penta aí, a gente quer, enfim, acho que a gente entendeu que a gente consegue de fato ajudar, sabe? Claro. Não, Esse isso eu é. acho que já tá bem óbvio, né? Como tu falou, já tiveram grandes êxitos aí, famosos, né? Que a gente conhece. Uhum. E fora os follows, né? Fora as empresas Exatamente. que vocês estão lá e que estão em crescimento acelerado, né? Exato. E isso só demonstra que lá na frente vai ter mais êxito acontecendo, É isso aí. muito mais do que empresa dando default e Exatamente. desistindo do projeto, né, É isso. cara? O que a gente busca são empresas como a Casher, né? Que a gente encontra lá, né? Como você estava falando, pô, a gente não sabia muito o que que era, não sabia o que que era pitch, não sabia o que que era essa história toda que você estava falando aqui. E hoje, pô, vocês fizeram no ano passado aí uma captação super relevante, né? Sim. Com players relevantes também, com fundo, com estratégico. E pra gente, pô, faz todo sentido estar próximo dessas empresas, continuar aportando, continuar, né, investindo, entendendo que os desafios, né, que eles estão ali ainda tratando são relevantes, que o mercado é um mercado grande, que existe possibilidade de a gente fazer, de ter algum retorno com aquela empresa. E que mais do que isso, que a gente consegue ajudar ainda a empresa, sabe? Tem espaço ainda, né? Tem espaço Tem ainda pra gente muita coisa ajudar, para sabe? acontecer. Tem pica ali que a gente consegue É, segurar, assim, porque se não tiver, a gente acaba sendo só o dinheiro, sabe? Não é o que a gente quer fazer. claro. Então, por isso que a gente tem uma estrutura dessa com corporativos que vão ajudar, que a gente tem um time, né, olhando para as startups, assim, para ajudar, porque de fato a gente quer estar próximo do empreendedor, assim. Essa foi uma premissa quando o Miller saiu da Seventures para abrir o Darwin. Foi uma premissa dele. Falou, cara, eu quero montar um modelo que eu não vou só investir na empresa, que eu vou ajudar a galera. E aí foi quando ele, né, encontrou de alguma forma ali o modelo de aceleradora. Que inclusive é uma curiosidade que ele sempre conta. Quando a gente fechou o commit, né, dos investidores lá para o primeiro batch do Darwin, saiu uma notícia no mesmo ano no jornal falando assim: modelo de aceleradora fadado ao insucesso. Nossa! No mesmo, cara, foi assim naquela semana. Fechou o commit dos investidores e saiu no jornal uma notícia falando assim: a aceleradora não dá certo, porque tinha fechado a 21212 lá no Rio, enfim, tinha dado Aham. algumas coisas ali. E a galera tava falando: não, esse modelo aqui não vai pra frente. E a gente tinha acabado de começar o negócio. Nossa, E aí, tudo jogando enfim, contra já na tudo jogando largada. contra. E aí, Cara, processo de empreender, né? Também. A gente empreende no Darwin, né? tu sabe que eu conheci vários empreendedores no Darwin, né? Uma galera. Tinha alguns que eu já conhecia de antes, né? Tipo,
por exemplo, o Bruno Grau lá da Débito Direto, né? Que, pô, meu parceiro de infância, desde, sei lá, eu acho que desde que eu nasci, os nossos pais já eram amigos e tal. E por coincidência a gente se encontrou aqui de novo. Mas não só ele, o Maurício do Open Box, tem uma galera aí que a gente conversa, a gente troca muita figurinha, assim. E, eu acho que é esse ecossistema se retroalimentando, né? Primeiro ele tem que entender essa, esse funcionamento do Darwin, assim, né? De tipo, galera, a gente não tá aqui para competir um com o outro. A gente tá aqui para formar parceria, para somar energia, para pegar essa sinergia, convergir esse negócio inteiro e ir para o mercado. Então, se a gente começar a competir entre nós aqui, esse negócio não vai funcionar. Exatamente. E essa pegada é uma coisa que, para Cash, para a gente aqui, o nosso propósito é democratizar os serviços financeiros. E a gente sabe que a gente não vai fazer isso sozinho. Então, o que a gente busca? São esses empreendedores, entendeu? É essa galera. A gente, cara, tem gente que acha que a Cash tá querendo concorrer e ser, sei lá, passar por cima de todo mundo. Não é isso, gente. A gente quer trazer o máximo possível de empreendedores com vontade de juntar um produto bacana para que a gente possa pegar as instituições, as pequenas instituições, aquelas que sofrem com o fornecimento desse tipo de tecnologia e colocar elas num nível muito mais confortável de competição de mercado. É isso aí. Esse é o nosso objetivo, é isso que a gente busca, entendeu? E na Darwin a gente achou isso. Porque, precisa falar com alguém para um motor de crédito. Pô, fala com fulano, ciclano, cara, dá uma noite brota um cara parceiraço, assim. E foi uma coisa ligando na outra, assim. Então, cara, para nós, assim, na Cash, a gente incorporou essa visão de, tipo assim, a gente tem o nosso legado, mas a gente também é um hub de serviço. Se a gente tem uma demanda que a gente poderia fazer dentro de casa, mas se tem um empreendedor parceiro que tem a mesma visão com a nossa aqui na Cashway, cara, traz o cara pra cá, integra com o cara e deixa ele crescer junto com a gente. Pelo menos assim, em vez de a gente ter aquela curva de desenvolvimento, a gente já larga agora junto. E, pô, pro cliente que tá lá na ponta, pro diretor da decisão financeira, para ele isso é uma tranquilidade, assim, né? Em vez de ter que esperar aquela feature ser desenvolvida, pô, saiu o anúncio, sei lá, uma semana já tá rodando, entendeu? De alguém especialista que tá fazendo isso. Né? Exatamente. Não dá pra gente ser especialista em tudo. A gente precisa buscar parceiros para dar esse apoio, sabe? E aí, quando você pensava antes em buscar parceiros para isso, ainda mais no mercado financeiro, onde é que você ia? Ia pra São Paulo, né? É, isso. E aí... Cara, isso pra mim é uma tristeza, assim, ó. Era uma tristeza. Tanto que você me ligou, eu tava em Congonhas e tu tava no Cubo, Exatamente, né? exatamente. Cara, tudo lá, tava lá. Exatamente. E aí é algo que a gente falou também, né? Pô, tem muita gente boa, tem muito empreendedor fazendo coisa legal fora de São Paulo também. Cara, a gente tem que ser um espaço para trazer a galera e eu acho que é um pouco do que a Cashway tá fazendo também, né? Como é que a gente traz... Como é que a gente descentraliza? Não estamos falando de DeFi aqui, né? Não estamos falando de essa loucura. Mas vamos deslocar um pouco esse eixo. É isso, né, cara? Como é que a gente mostra, como é que a gente leva pro restante do mercado outras empresas, né? Outros empreendedores, né? Outras histórias de sucesso, outra galera que tá tentando também, né? E aí... Falando aqui, a gente, né, bairrista, óbvio, falando de Florianópolis, Santa Catarina, da nossa região aqui, né? A gente tem todo um ecossistema, né? Pô, se a gente falar de cidades como Blumenau, Florianópolis, Joinville, Chapecó, pô, cidades polos de tecnologia hoje, com projetos sensacionais e que a gente tem que dar... Se a gente que conseguiu já passar por essa primeira etapa, né, de Product Market Fit, de fazer um investimento, de ter um caixa legal, se a gente não começar a se conectar com essas empresas e trazer elas para dentro, a gente vai estar fazendo... A gente vai estar sendo antagônico com o nosso discurso, porque daí a gente vai deslocar para o eixo de São Paulo, para trazer aquelas empresas para cá, e aí a gente está fazendo mais do mesmo, entendeu? Então...
na minha visão, a gente tem que olhar com muito mais carinho para o nosso portfólio e não tô sendo bairrista aqui, sabe? Não é isso, é que a gente, esses ecossistemas mais distantes aqui da capital, por exemplo, eles perdem um pouco desse contato, Sim. né? A gente aqui em Floripa, a gente tem um contato muito grande com o eixo do Rio-São Paulo. Rio, São Paulo, BH, enfim. Agora, o pessoal que está, por exemplo, em Chapecó, ele não tem esse contato. Eu conheço a galera que está lá, É isso entendeu? aí. Então a gente tem que ajudar eles nesse aspecto. É isso. E pelo menos eu sinto isso, sabe? Se eu não estiver fazendo isso, pô, não tá legal, entendeu? Tá faltando alguma coisa, eu não vou estar bem comigo mesmo. Quando eu dormir, deitar a cabeça no travesseiro, eu não vou estar satisfeito. E assim, esse é um ponto que pra gente faz muito sentido, sabe? Então, assim, quando a Lê me ligou lá pra indicar a Cash e ela falou assim, pô, é uma empresa que tá em Floripa, pô, pra gente faz todo sentido, porque a gente já quer ser um player importante de fomento aqui também, né? E os nossos corporativos também querem isso um pouco, né? De alguma forma. Pô, como é que a gente encontra essas outras empresas, essas startups que estão fora aqui, né, do nosso radar? Porque quando é uma empresa que está em São Paulo, Rio, está próximo lá, Ah, é mole, né? é mais fácil, né? Mas quando é uma empresa daqui é um pouco mais difícil, sim. Tem, cara, não é diferença só geográfica, mas é cultural. Tem muita diferença, sim. E aí a gente entendeu, pô, como é que a gente faz isso? E aí quando tinha Cash em Florianópolis, Darwin aqui em Florianópolis, trabalhando já, né? Porque um ponto que eu não falei lá, desde o segundo batch, né, da segunda turma de aceleração, a gente está muito focado em startups, em negócios que atendam, né, ou tangenciem de alguma forma o mercado de serviço financeiro, né? Aí a gente coloca ali Big Data, tem telecom também de alguma forma, né? Cloud, cybersecurity, tem alguns segmentos, mas assim, a Ah, o grande negócio maioria agora vertical de fintechs é isso, entendeu? E aí, assim, pra gente faz muito sentido. E como é que a gente faz isso também um pouco fora ali daquele eixo, né? Então, assim, ter encontrado Cashway, ter conseguido desenvolver isso com parceiros, né? Algo que vocês estão fazendo aqui também. Nessa região, pra gente é super importante, assim. A gente quer estar cada vez mais próximo. E tem muita coisa boa aqui. Tem muita coisa boa rodando. Nossa, meu Deus. Exemplo Então, da Data Rooter, né? exatamente. Aí, ó. DataRuder, tem aí também empresa daqui de Florianópolis, Condoconta, outra empresa que saiu daqui que está estourando aí também. Então, assim, Isso. Openbox, empresa, né, que estava em Porto Alegre, mudaram aqui para Florianópolis agora também, Estão porque aqui do ladinho, estão né? aqui no lado, entendem que Florianópolis faz sentido, querem estar mais próximo. Então, assim, tem muita empresa legal, né? Eu não falei um monte de empresas do nosso portfólio aqui, a galera vai ficar chateada, pô, não falou do Não, meu mas nome. aqui também não dá, né? Gente, portfólio Darwin, se vocês entrarem no site lá, olhar bet a bet, é de se assustar. A primeira vez que eu entrei, eu olhei assim, eu falei, caraca, é só empresa top, é só coisa filé que tá nesses bets aqui. É. Então, assim, e agora isso está se realizando, né? Uhum. Porque essas empresas se encontraram, montaram seus produtos, receberam seus aportes, desenvolveram, comercializaram, fizeram a máquina de vendas e agora elas estão indo para round de série A, algumas estão para aquisição, M&A. Isso aí. É isso que vai. É um projeto de médio e longo prazo, né? Exato, e a gente está cada vez mais assim querendo trazer novas soluções, novos produtos, enfim, para ajudar o empreendedor. Então, assim, o que é o Darwin hoje, né? Pô, o Darwin é uma aceleradora, é só uma aceleradora? Não é. A gente não quer ser, na verdade, hoje talvez seja, né? Quando você pensa em Darwin, você pensa em aceleradora, né? Que é o nosso processo. A gente abre turmas de aceleração, seleciona as empresas, investe, acompanha elas durante um tempo. Mas o que a gente quer ser de fato é muito mais esse ecossistema, né? Essa comunidade, que os empreendedores entendam que, pô, eles fazem parte de algo ali que eles podem se conectar, verticalizando. A gente, né, perdeu, né, um ponto importante do lado de investimento, que é a diversificação. Então a gente está super concentrado dentro de um segmento. Uhum. A gente teve agora, né, algumas movimentações que balançaram o mercado, né, de fintechs como um todo. E a gente está super concentrado com o nosso portfólio dentro desse segmento. Mas, por outro lado, a gente ganha com as sinergias que o portfólio encontra entre si, né? Então, assim, pô, o Cashway tem parceria com várias empresas do nosso portfólio, Sim. né? E para a gente isso é importante fomentar. E a gente quer fazer mais do que isso, então, né? A gente quer mostrar para os empreendedores que, ó, não é só uma aceleradora, é esse ecossistema aqui, essa comunidade, que você pode, né, entrar, encontrar aqui uma galera que pensa igual, que quer crescer, que está fazendo, né, os produtos, que está levando, está fazendo um trabalho sério dentro do segmento aqui da proposta deles. E a gente quer fazer um passo a mais também. A gente quer oferecer
mais rodadas de investimento para as empresas, né? Hoje a gente está restrito em cheques, né, um pouco menores, ali até 1 milhão, mas a gente quer fazer cheques maiores, né? A gente quer ter a possibilidade de, pô, uma Cash vai fazer uma próxima captação em Series A, Series B, a gente quer estar junto, entendeu? De empresas que a gente acredita. Claro. Então a gente está estruturando isso, a gente quer ter soluções para a empresa. Pô, a Cashway quer fazer, não vai fazer uma rodada de equity agora, né? Vai fazer uma rodada de dívida. A gente quer estar pronto para oferecer de alguma forma isso também, né? Como é que a gente estrutura e consegue ajudar? Então, assim, próximos passos de Darwin aí, eu acho que tem bastante coisa, mas com foco sempre em como é que a gente ajuda os empreendedores, né, do nosso portfólio e outros empreendedores a sair do estágio que eles estão hoje, subir alguns degraus, assim, né? E de forma rápida, a gente quer ser atalho. Então, a aceleradora faz muito sentido porque a gente faz, assim, porque é para ser atalho mesmo, é para ser mais rápido, é Mas pra é um gente smart ser... money, né? É para ser, tem, né, alguns artigos, tem investidores lá que falam de unfair advantages, né? Então, assim, as empresas que a gente investe, elas têm que ter alguma vantagem que quando o outro player fala assim, pô, mas a Cash tá junto lá com aqueles caras, né? Como é que eu vou competir com eles? Tem que ser isso mesmo, entendeu? É isso É aí. isso que a gente quer fazer, assim. Quem tá aqui dentro do nosso grupo, do nosso ecossistema, tem que ter esse tipo de vantagem, né? No final do dia, não adianta a gente querer ajudar o empreendedor e o empreendedor não dá certo. A gente quer ajudar o empreendedor e quer que o negócio dê certo, que a empresa cresça, que faça novas rodadas de captação, que contrate uma galera, que fomente, né, aqui no estado. Pô, Florianópolis, nos últimos anos aí, teve uma mudança da matriz do que é o grosso de impostos, né, de arrecadação do município. Antes era turismo, agora não é, agora é TI. Agora é tecnologia, né? Entendeu? Então, pô, pra gente isso faz muito sentido, né? É os nossos 2% de ISS Exatamente, lá. exatamente, entendeu? Contratação, geração de emprego, tudo isso, assim. Então, pra gente é importante, né, continuar fazendo isso. É o que a gente quer continuar fazendo, é o que a gente acredita, é o que a gente tem feito nos últimos anos, assim. E eu acho que é o que eu te falei, né? Lá atrás, quando a gente começou, a média de retorno, né, de começar a fechar ciclo, das aceleradoras no mundo era de 7 anos. Quando a gente olhou o Brasil, a gente falou assim, bom, vai ser mais do que 7 anos, porque a gente está falando de um país emergente, de um país que não está ainda tão estruturado do ponto de vista de rodadas de captação, venture capital. A gente está falando de um país que faz processos de M&A, mas não é algo tão, né, difundido assim, são poucas as empresas que fazem aquisições e tal. Então, assim, a gente está olhando para um país que tem muito a desenvolver. Então, tem espaço, tem oportunidade, mas por outro lado, vai ser um negócio que vai tomar tempo. Claro. E aí, antes desses 7 anos, né, a gente pensava que ia ser mais. E antes desses 7 anos, a gente já começou a ver o ciclo fechar algumas vezes. Então, cara, tem sido legal pra caramba. E eu acho que, assim, o caminho que a gente tá, aparentemente, né, tem sinalizações positivas de que a gente tá indo por caminhos legais. E os feedbacks que a gente ouviu, né, que a gente ouve, por exemplo, da Cash aí hoje, a gente ouve de alguns corporativos também. Então, por exemplo, assim, o Léo, né, da Sinqia, por exemplo, ele fala assim, cara, Oh, Otávio, o que vocês, né, o que Darwin foi pra Sinqia é um negócio que, cara, é super importante. O Darwin foi o primeiro player de investimento em startup early stage. Então, assim, eles já faziam aquisições, eles já tinham, né, essa estratégia aham. de crescimento inorgânico, né, com aquisições e tal. Mas investimento, de fato, não tinha, não sabia como é que era, como é que ia ser, ainda não tinha feito testes. E aí, via Darwin, eles começaram. Então, o Léo fala isso, né? O Léo é o CMO, o diretor lá da área de investimentos, junto com a Ju, hoje com o Thiago. E eles falam assim, pô, o Darwin é importante pra caramba pra isso. Então, para startup a gente está conseguindo entregar algum valor. Para o corporativo a gente está conseguindo entregar algum valor. Para o ecossistema, de alguma forma, a gente está, né, gerando valor. Então, acho que assim, de alguma forma a gente conseguiu. O resultado, ele é mera consequência. Eu acho que é isso. É isso que vocês estão construindo. É isso. E, cara, tu respira esse negócio lá, né? E atualmente a gente tem esse mercado que a gente comentou em ebulição, né? Que é o mercado das fintechs, Uhum, né? E pelo menos o que a gente acompanha aqui, esse mercado não para de crescer, né? uhum, A Cashway como uma techfin, a gente recebe muita fintech aqui uhum. e a gente é meio que berço delas para o cara chega aqui com uma ideia e a gente tem a tecnologia para que ele possa realizar essa ideia da fintech dele, colocar esse projeto de pé, e a gente até tem um plano ali de facilitar essa primeira escadinha aí para ele chegar lá. Mas o que que, na visão tua aí, né? O que que tu enxerga
nessa vertical de fintech? Você acha que isso é uma onda que está passando e que, sei lá, daqui a um ano a gente vai ter um DAO? Você acha que isso é um novo mercado? Qual que é a visão sua e estratégica até do próprio Darwin com relação à vertical de fintechs? Que a gente viu? Primeiro, assim, acho que um disclaimer importante de falar é que o Darwin hoje está atuando no Brasil. E aí, quando a gente olha o mercado financeiro do Brasil, assim, a gente está falando de, cara, benchmark mundo, assim, né? É. Que é um mercado super estruturado, que o regulatório funciona, enfim, que a gente tem vários players, né, fazendo o seu trabalho, fazendo super bem. E a gente está atuando aqui em empresas que estão ainda querendo criar mais soluções, enfim, né, querendo melhorar ainda mais esse processo. Então, o que a gente vê aqui, olhando para fintechs, para esse mercado de fintechs, é que ainda existe muito espaço. A gente teve aí nos últimos anos, né, desde 2019, 2020 ali, a história do Open Banking, Open Finance, Pix. exatamente, o Pix, né, surgindo, que assim, fortaleceu ainda mais esse segmento, sabe, de Aham. investimento. E nos últimos anos, junto com o crescimento aí desse mercado das fintechs em si, também teve um crescimento muito forte da classe de ativo de investimentos em startup, né, de venture capital, ainda mais de early stage também, junto. Então, assim, o que aconteceu? As fintechs continuaram e começaram a crescer e continuaram a ficar super forte, né? Então, Open Finance, Pix, um monte de coisa acontecendo dentro desse segmento que né, propiciaram que novas empresas aparecessem. E junto disso, né, veio uma enxurrada de capital, de dinheiro, para investir nessa galera. Então casou assim. Então Veio para investimento e veio também para crédito, para né? crédito, funding, para cara, para tudo É. quanto é coisa assim. Então, pô, produto de crédito para FDIC, para um monte de coisa surgiu assim. Um monte de empresa que não era fintech também, que não é fintech pura, mas de alguma forma começou a oferecer, né, produtos financeiros dentro da plataforma, alguma coisa assim. Cara, não, assim, a galera que tinha um negócio bom, né, que tem um produto que tem um negócio bom, que tem um produto que tem mercado ali, que tem demanda, não fica sem dinheiro, entendeu? A primeira rodada não fica, tu consegue Aham. captar, né? Então, assim, se é um negócio que fica de pé, né? Que você testou economics ali, pô, se eu trouxer isso aqui, né? Esse player aqui me pagando tanto, nesse período de tempo aqui, e custa isso para chegar nele, você consegue trazer o primeiro investimento para testar essa premissa. Aham. Se você vai conseguir depois ali na frente, né? Validar outras hipóteses que você precisa validar, aí é outra coisa. Mas você consegue trazer. Então, a gente viu nos últimos anos aí, né, um crescimento das fintechs, a gente viu nos últimos anos o crescimento de dinheiro, né, uma enxurrada de dinheiro entrando nesse mercado de venture capital, de investimento em startup. E aí isso jogou muito rápido a curva de investimento dentro desse segmento nos últimos 2, 3 anos, assim. Se eu não me engano, eu vi agora, eu tinha visto até na semana passada um estudo falando que nos últimos 3 anos triplicou o investimento em fintechs, assim. Então, se a gente estava falando em 1 bi, a gente está falando em 3 no último ano, 2020, 2017 para 2020, de investimento nessas startups. Então, cresceu, teve esse boom. Teve um monte de coisa que aconteceu nos últimos anos também, né? Então, pandemia, como você falou, o mercado ficou maluco. E a gente, né, dentro da área de venture capital, é engraçado que a gente tem algumas relações e correlações com o mercado como um todo. Então, o que eu te falei, né? Ah, as fintechs aí tiveram. O nosso portfólio, passou por algumas coisas agora por conta do mercado de serviços financeiros. A gente teve a precificação lá do Nubank, a gente teve Stone, a gente tem algumas coisas acontecendo também que refletem, né, O modelo de negócio de algumas startups. exatamente, e que precisa ser refletido em valuation, né, precificação, vai ser refletido em aportes, em novos investimentos. Então, tem tudo isso que acabou acontecendo. Agora, na nossa visão, não é um segmento que tende a desacelerar. Não é. Tem outros segmentos que estão acelerando muito também. ESG, que o Maurício, né, da É. Openbox veio e conversou aqui na última reunião. Healthcare, cybersecurity. Tem alguns segmentos assim que vão continuar crescendo também. E os fintechs são um deles, assim. Acho que o Fintechs aqui Fintechs estão... ele conecta todos eles, né? Então Exatamente. acaba esse espaço. Tu acredita que a gente já poderia considerar assim uma consolidação de que esse seria um mercado novo
né? Essa união do mercado financeiro, das fintechs, com as demais verticais, a união delas, né? Quando a gente fala assim, healthcare, né? A gente tem fintech ali dentro, a gente tem um braço financeiro. Exatamente. Quando a gente fala de LandTech, que foi o caso da Trinos, que teve aqui no nosso segundo episódio, eles, por mais que eles eram de fundos imobiliários e construção civil, tinham um braço financeiro muito forte ligado ali. Então, a gente poderia considerar que esse novo mercado, ele é a vertical de fintechs. É isso aí. Que deriva daí, ela tá dentro, permeando todo esse ecossistema, né? Empresas como a Cashway estão facilitando que outras empresas que antes não eram, né, às vezes, e outras fintechs também, empresas que não atuavam no mercado financeiro e os produtos que surgiram novos também, Pix, enfim, tem outros players que vão começar a aparecer cada vez mais com o Open Finance, então as iniciadoras de pagamento, essa galera toda está começando a entrar nesse mundo e oferecer, né, produtos de crédito, produtos de banking, produtos, enfim, uma série de produtos financeiros, que é isso. Então, assim, eu acho que quando você fala, né, pô, a gente na Cash aqui quer democratizar isso, meu, tá super casado com o que tá acontecendo no mercado, entendeu? Porque o mercado também quer democratizar. Sabe que a gente definiu isso lá na reunião do conselho, né? E no propósito, democratizar, isso foi vindo, né? Foi vindo da base da empresa, né? Dos colaboradores e tal, e chegou lá no conselho, e a gente achou que é isso mesmo, era isso que a gente tinha que fazer, esse era o nosso propósito. E no meio disso tudo, cara, a gente. Como é que eu vou dizer? A gente se encaixou ali, sabe? A gente viu que, de fato, todo mundo aqui na empresa. é, o- é, a- a- é que às vezes classificam a Cashway como fintech, sabe? Você pega aí os reportes que saem, aí tá lá, fintech Cashway. Aí a galera acha que a gente é concorrente. E tem que deixar isso muito claro. Tipo, a gente não é uma fintech, a gente é uma techfin. O nosso objetivo é exatamente esse: é servir como um impulsionador para as fintechs. Então a gente não está aqui para roubar a ideia de fintech ou para ter conta pré-paga, a gente não tem nada disso, galera. A gente tem um core bancário enxuto ali que atende todo o compliance para que as instituições financeiras de pagamento, todas elas possam começar devagarzinho, começar no número sem um grande investimento em tecnologia, mas com um produto de grande porte. E aí que veio essa história, né? Vamos captar um recurso, vamos fazer uma rodada para que a gente possa sustentar esse investimento e trazer essas pequenas instituições, essas pequenas fintechs para o jogo. Vamos trazer. E aí, trazendo elas para o jogo, a gente está democratizando esse serviço. A gente está trazendo inclusão financeira, a gente está trazendo tudo. No episódio com o pessoal da Trinos, até o Diego citou que mudou agora o propósito também do Banco Central, né? Que também é democratizar o acesso aos serviços financeiros. E a gente não tinha olhado isso, sabe? Casou sem querer. Ano passado a gente fez o exercício, né? E aí os colaboradores foram colocando as palavras e tal, tinha uma consultoria envolvida, e aí isso veio vindo, até que a gente vamos aprovar, aprovou. Aí quando eu comentei qual que era o propósito aqui com ele, ele falou, cara, é o mesmo propósito do Banco Central agora. Daí eu falei, pô, então tá, né? Beleza, então a gente tá alinhado. Estamos alinhados, sim. Esse é o mais importante, cara. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta, tá? E aí, aqui, sendo bem transparente, assim, a gente falou bastante ali daquela situação lá quando você me ligou e tal e coisa. Mas falei do que eu senti, de como que foi aqui no lado da Cash, mas eu queria entender, assim, cara, como é que foi pra vocês? Quando, tipo, a Lê falou assim, ó, tem a Cashway lá, e você falou comigo, você viu que eu tava completamente despreparado. O que rolou ali? Entendeu? Tipo, hoje, beleza, a gente já tá super alinhado, tá tudo preparado, já tá tudo bem, mas o que aconteceu? Quais foram as dúvidas? Até pra que
se alguém receber uma ligação dessa, entender como é que acontece lá o background, né? O que que Sim, aconteceu? Porque foi muito rápido, né? foi, exatamente. É, sempre que no nosso processo, sempre que vem indicação, ainda mais de um parceiro como a Endeavor, né? Enfim, Aham. que tá muito próximo da gente, que conhece o que a gente faz, que conhece o mercado que a gente atua, a gente olha com um pouquinho mais de carinho e confia um pouco mais, né? Porque, enfim, são pessoas que já avaliaram, já olharam para o negócio, para os empreendedores e estão falando assim, não, ó, essa empresa aqui vale a pena você fazer um bate-papo. E aí, quando a gente falou naquela ligação, né? Eu comentei contigo, ó, eu sou do Darwin, né? Tá rolando esse processo aqui, funciona assim, a gente investe em empresas, a gente tem esses corporativos aqui junto, mas antes de eu te vender o que eu tô falando aqui, eu quero entender de ti, assim, o que que vocês fazem hoje? Né? Quem que é o Felipe aí? O que que você tá fazendo hoje na Cash? Conta pra mim um pouco da história. E aí você me contou. Foi uma conversa de meia hora, né, que a gente teve ali no telefone. E aí quando você me contou a história, eu falei assim, puta, esse cara é empreendedor, cara. Esse é um cara que vai fazer um negócio na unha se precisar, que vai deixar de dormir, que foi o que você falou, entendeu? Eu cheguei em casa e comecei a ler, você falou agora há pouco, né? Então, assim, é um pouco disso que a gente procura, né? Nesse estágio, assim, das empresas, a gente precisa dessa galera, com essa energia. E a Lei tinha sentido isso, ela falou assim, puta, o empreendedor é legal pra caramba, né? O time lá, o pessoal é muito legal, vale a pena. Quando a gente conversou, eu falei, cara, independente de estar preparado ou não para esse processo, tem um negócio que parece ser legal, né? Então, Aham. assim, quando a gente viu, eu falei, puta, eu acho que tem negócio aí. E tem um empreendedor lá que parece que é ponta firme. Vamos investigar. E aí a gente chegou nessa conclusão, né? A gente chegou na conclusão de que, cara, tem um negócio que é legal aqui, né? Tem um propósito, tem uma missão nobre, legal, mas mais do que isso, assim, tem um negócio, entendeu? Tem unit economics aqui que tá fechando, né? Os Uhum. caras estão vendendo, eles têm um MRR, né, já relevante, eles já têm um número de clientes legal, eles sabem o que eles estão fazendo. Então, assim, casou tudo isso, sabe? Casou tudo Entendi. isso, assim, e aí pra gente foi, né, uma decisão de, beleza, como é que a gente vai... Quanto que a gente vai aportar? Será que a gente vai fazer uma proposta que faz sentido para eles? É mais nesse sentido, assim, porque quando casa isso, e aí não foi só a minha opinião, né? A minha opinião foi a primeira. Aí eu trouxe pro time, né? Falei, ó, galera, olhem esse empreendedor, olha essa empresa aqui. Aí todo mundo falou assim, pô, acho que é legal, hein? Parece fazer sentido mesmo. Gostei do empreendedor. Aí você teve interação com os corporativos ali também. A galera falou assim, cara, tem negócio aí, né? O mercado é grande, faz sentido esse negócio hoje, né? A gente precisa de players assim. Produto é legal, né? O que eles estão fazendo aqui do ponto de vista de tecnologia, né? De fato existe um produto, não é uma coxa de retalho, não é nada disso. Tem um negócio interessante rodando aqui atrás. Ele já tem clientes relevantes, já tem clientes né, que tem um relacionamento. Então, assim, casou muito, sabe? Apesar da Cash não estar preparada, talvez, para Não ser essas. uma Não, startup, né? exatamente, não ser, né? Não encaixar, né? Nesse moldezinho assim. Tinha tudo para encaixar, Uhum. né? Então as peças só estavam bagunçadas, assim, mas as peças estavam ali, entendeu? Então acho que foi um pouco disso, assim. Mas o principal das empresas, de todas as empresas que a gente investiu aqui, é o time, assim, é o time, As pessoas. pessoas, porque no early stage, né? Aí a gente pode falar de, um monte de coisa aqui, mas, pô, valuation, como é que você faz valuation? Não tem, cada um faz um. Hum. Como é que você encontra um produto que faz sentido? Pô, não tem, é meio que sorte, né? Assim, você vai analisar e tal, mas você não consegue, não tem bola de cristal, entendeu? Claro. O mercado tá pronto, competidor, será que ele vai ser melhor ou será que vai ser pior? Cara, no final do dia, se você faz uma avaliação do time, que é um time que faz sentido, né? Pessoas sérias, comprometidas, com uma visão de negócio, pessoas que, né, que têm clareza do que precisa ser feito, que estão comprometidas não só com os stakeholders como investidores, mas com clientes também, né? Com os parceiros, esse tipo de coisa. Empreendedores, né, que estão dispostos ali a, cara, eu quero fazer esse negócio virar, entendeu? Eu não quero fazer um negócio aqui e tal, mas eu quero fazer de fato algo que dê certo, que eu consiga crescer enquanto empresa, contratar mais uma galera, trazer mais cliente para dentro, fazer os meus clientes crescerem, que esse é um negócio que a Cash sempre falou, cara. É, Eu quero que o cliente ele comece aqui, né, pequeno. Eu quero trazer o cara pequeno aqui e quero ajudar ele a crescer, né? exatamente. E, pô, isso pra gente é animal, assim, porque de fato a gente entende que é uma empresa que tá olhando pra um longo prazo, assim, sabe? Não é alguém que quer, não, ó.
O nosso é entrar aqui, fazer o que tem que ser feito e depois você pensa assim, pô, vai ser substituído logo, sabe? É. E não é um pouco, e não é nem um pouco isso que a Cash faz, né? A gente tá olhando ali, pô, a gente quer crescer junto com essa galera aqui. E aí a gente viu que isso de fato acontecia, sabe? Que os clientes que estavam entrando aqui, né? E isso se representa, daí começa a se representar com um LTV, né? Qual que é a LTV que vocês têm aí? Aí a gente começa a olhar para métrica assim, né? Pô, quanto tempo já que esses clientes estão? Quantos clientes são? Quanto que eles pagam? Qual que é o crescimento, né? Quando eles entraram, eu pagava quanto? Está pagando quanto hoje? E aí a gente começa a ver essas coisas se traduzindo, assim. Então, acho que foi isso, assim, que a gente viu, né? Que é Um time fazendo acontecer dentro de um mercado com um potencial gigante, com um produto que estava rodando e indo bem. E a gente falou, cara, acho que é só botar gasolina aqui que o negócio tem tudo para dar certo. Que bom, cara. Que top. Cara, a gente já tá aí com mais de 1 hora de Caraca, episódio, tá? Já falou Não, voa. O tempo boa, muito voa, rápido. voa, cara, Se tá? deixar, a gente vai ficar aqui, nossa Nossa, senhora. até amanhã de manhã. Isso aí, cara, isso aí é demais, né? Isso porque não gravou, né? Que a gente já tava conversando 40 minutos antes, né? Mas então a gente tá chegando no final desse podcast, desse episódio. Logo eu gostaria de deixar o microfone aberto aí para tu falar sobre, complementar um pouquinho mais sobre a tua experiência, sobre a Darwin, esse segmento. Agradeço novamente, tá, por tu ter aceito o nosso convite e reforço que a Cashway ela vai estar sempre à disposição para apoiar todas as iniciativas ligadas às instituições financeiras, instituições de pagamentos, fintechs, todo esse ecossistema de startup e quem tiver alinhado com o nosso propósito de democratizar o acesso aos serviços financeiros, tá? Animal. Então, passo a palavra aí para as tuas considerações finais e microfone livre, meu amigo. Boa. Tá contigo. Bom, primeiro, prazerzaço estar aqui. A gente faz essas conversas aqui, né, fora das câmeras, normal, e agora o que a gente fez foi só gravar, né, com base em algum roteirinho, assim. E, pô, foi super legal, super divertido, curti demais. Então, agradeço o convite aí, espero ter, né, em nome do Darwin também contado um pouco do que a gente está fazendo aqui, conseguido passar, né, o que a gente está E vamos fazendo. trazer o Marquinhos para cá Tem que também, né? trazer, tem que Marquinhos tem mais trazer. história Tem mais ainda, né? história nossa, aí olha, aí vai embora, porque ali tem história, cara. Mas acho que vale a pena sim, com certeza. Pô, queria agradecer demais e essa parceria, né, que a gente tem. Eu acho que, assim, isso aqui é reflexo de um relacionamento, pô, fudido que a gente tem, né? Essa é a verdade, assim. A gente tem um relacionamento legal pra caramba com o Cashway, com as startups do nosso portfólio. E de verdade, foi super gostoso, super legal estar aqui também. Enfim, quero continuar, né, junto aqui, acompanhando a história de Cash. Para mim, né, é algo super legal porque eu consigo, esse é o meu trabalho, né? Então, assim, cara, é um trabalho legal pra caramba poder acompanhar essas histórias aqui, participar desse dia a dia. E ter participado do podcast aqui foi legal pra caramba também. Então, obrigado pelo convite aí, pela organização toda, tá legal pra caramba. Camila que ajudou aí bastante esse processo. Background aqui. Pô, sempre um prazer estar aqui com vocês. Acho que o Darwin aí, né? Palavras finais, talvez, de Darwin. A gente vai continuar ajudando empreendedores, início de jornada, a encontrarem PMF, toda essa sopa de letrinhas aí, né? E acho que é importante falar para os empreendedores, né? Então, você que está ouvindo aí agora, É, né? Tá a câmera o aqui, empreendedor que já está mete ouvindo, bala. acho que assim, o que a gente quer fazer, né? Você não precisa se preparar para ser uma startup, não é isso, né? Tá aqui um exemplo, né? Cash não estava preparado para ser uma startup, não é isso. Mas tá preparado com um propósito, com um produto dentro de um mercado, né? Tem um negócio que tá rodando, tem que ter, né, essa garra dos empreendedores aí. Então, é isso que a gente vai olhar. E as empresas que estiverem, né, dispostas a isso, né, a dar aquele 200% antes de alguém vir e falar assim, pô, tamo junto contigo, a gente quer estar próximo também, e enquanto Darwin a gente vai continuar fazendo isso por bastante tempo se tudo der certo. Então, acho que essas eram as considerações finais aí. Legal. Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais um podcast, e o podcast para as instituições financeiras. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like aqui no final do vídeo. Não se esquece de se inscrever, clicar lá no sininho, ativar o alerta para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo episódio.